vou começar a leitura. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1. Verso de número 3. Você já sabe a história é a história de Ana, que é mulher de Eucana, que também na época podia, viu, irmão? De antemão, irmãos, maridos, homens, na época podia ter 2 mulheres, 3, 4, 5, 10, 1000. Tem uns caras que teve 1000 mulheres, irmão, são loucos. Tem cara que teve 1000 mulheres, o cara é louco. Pergunta por quê, pastor? Porque tinha 1000 sogra. Irmão, se uma sogra já é difícil, meu irmão, imagina 1000. Então, rapaz, eu estou satisfeito com uma só, porque uma só já dá trabalho por 1000, não precisa de 1000 não, irmão. Uma mulher já dá trabalho por 1000. Então, na época podia ter. Então Eucana casou-se com Penina e com Ana. Vou contar a história rapidinho para você entender, para contextualizar. E Eucana é o homem, tá? O nome é esquisito, mas é o nome de homem. Eucana casou com Penina, que é uma mulher, e Ana, que é uma mulher. Penina, ela dava filhos, ela não era estéril. Mas Ana era estéril. E a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, apesar de mesmo que na época o homem valorizava mais a mulher que dava a ele filhos do que a mulher, porque a mulher era bonita. Então, Eucana, mesmo com Penina dando muitos filhos para ele amava mais a Ana do que a Penina. E ele todas as vezes que ele subia para Jerusalém para adorar ao Senhor, era um homem temente a Deus, todas as vezes que ele subia para Jerusalém para adorar ao Senhor, ele dava uma porção de oferta para Penina e a Bíblia diz, uma porção dobrada para Ana, porque ele amava mais a Ana. E aí, quando ele faz isso, eles levam até o sacerdote, Eli na época, era o sumo sacerdote da época, eles levam a oferta, levam o sacrifício, e aí eles fazem as orações. Nessas orações, Ana, todos os anos, ano após ano, dia após dia, ano após ano, todas as vezes que ela subia até o templo para orar, todos os anos, os teólogos dizem por aproximadamente 18 anos, Imagina, irmão, 18 anos, Ana orou para ter um filho. 18 anos, Ana orou para ter um filho. 18 anos, Ana ora para ter um filho. E ano após ano, ela leva a oferta, ela tributa, ela traz o seu tributo, ela leva a sua oferta. Eucana dá o dobro de oferta para ela do que dá para Penina. Ela leva o dobro de oferta e mesmo assim, todos os anos, quando ela voltava para sua casa, com a crença, com a fé, que, eu tenho fé, esse ano Deus vai me dar. Aí passou um ano, não, esse ano Deus não deu. Passou 3 anos, não, esse ano Deus vai me dar. Passou 7 anos, não, agora esse ano é profético, vai me dar. Não, agora passou 12 anos, não, agora esse ano Deus vai me dar. Não, passou 15 anos, não, agora esse ano Deus vai me dar. 16 anos vai me dar, 17 anos Deus vai me dar. No 18º ano, quando ela chega lá, ela está amargurada até a morte. Você não entende isso, mas ele está dizendo, o texto está querendo dizer que ela está com depressão profunda. Imagine você correr atrás de um sonho em 18 anos e não alcançá-lo. Irmão, a igreja de hoje não corre atrás de sonho nem por 18 meses. 18 dias já está desistindo de orar. 18 dias, fala assim, não, a partir de agora eu vou orar 3 horas da manhã até Deus me dar. 5 dias já parou. Sou profeta ou não sou? Sou ou não sou profeta? Não, agora eu vou toda quinta-feira. Na terceira quinta já desistiu. Não, eu vou fazer campanha no monte 7 quarta-feira. Na quarta, fala, não, é muito sacrifício, larga a mão. Deus vai dar não precisa disso tudo, larga a mão.
Oi? Oi? Deus está falando aí? Oi? Tem alguém aí? Ah, por que nós somos assim? Porque nós não sabemos o valor da perseverança. Presta atenção no que eu vou te falar. Naquela época, naquele ambiente, naquele momento... Dá um pouquinho de retorno para mim. Um pouquinho de retorno, filho. Oh, um pouquinho de retorno. Então, naquela época, Deus estava carente dele. E ele olhava e não achava. O profeta sacerdote da época era Eli. Só que Eli era extremamente corrompido, como 90% dos pastores do nosso tempo. Extremamente corrompido. Eli via os filhos dele, chamado um Ofni, outro Finéias. Eli via os filhos dele, Ofni e Finéias, pegarem todas as menininhas da igreja. Os filhos de Eli era pegador de menininha da igreja. Cresceram na igreja, cresceram na ponta do altar, cresceram na presença de Deus, cresceram na salinha em Muna Kids. Mas quando ficou jovem, ficou sem caráter. Na juventude perderam o caráter, porque é normal jovem perder caráter. Não na Bíblia, porque a Bíblia diz que José com 17 anos tinha caráter, que Daniel com 18 anos tinha caráter, que Timóteo com 20 anos tinha caráter. Mas os jovens nossos hoje, de 29 anos, 30 anos, 35 anos, é sem caráter. Não honra a palavra que diz uma coisa sentado, não honra em pé. Não honra a aliança que coloca no dedo. Não honra o cheque que assina, ou a promissória que assina, ou o contrato que assina. Essa é a nossa geração. Uma geração sem caráter. Uma geração que não honra o que fala. A geração passada honrava com fio de bigode. Quando tirava um fio do bigode, colocava no papel e falava assim, ó, essa aqui é minha assinatura, essa é a minha garantia, isso é a garantia de que você vai receber. Porque eu sou homem, eu tenho palavra. Hoje, fala aqui, ali já desfala. Você fala na sua frente, fala uma coisa, por trás fala outra. Esses são os homens da nossa geração. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Essa escassez de homem de verdade. Por isso que nós temos o culto homens de verdade. Para quê, pastor? Para formar homens de verdade. Porque está escasso os homens de verdade no nosso tempo. Está escasso as mulheres valorosas no nosso tempo. Mulher sábia, mulher valorosa. Quem achará, né? O seu valor excede muito a dos ubis. Mulher sábia. Então, o problema é que nós não temos tido mulheres de valor, nós não temos tido homens de verdade, nós não temos tido jovens inteligentes. E nossa geração está cada vez mais decaindo da graça, decaindo da fé, decaindo da vontade de Deus. Mas observe, naquela época já era assim. Já existia um povo naquela época que era assim, existiam sacerdotes porcarias, existiam crentes vagabundos, existiam tudo isso naquela época. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam o que queriam. Pintava e bordava na igreja e Eli passava a mão na cabeça deles. Só que, presta atenção. Ainda que alguém passe a mão na sua cabeça, não exime o que Deus pode fazer com você. Se você quer viver no pecado, eu não preciso ficar indo atrás de você, saber onde é que está o seu pecado, saber se você está fazendo coisa errada ou não está. Eu não estou nem aí. Até porque, irmão, as coisas chegam em mim. Eu nem preciso correr atrás. As pessoas vêm e chegam. As notícias chegam, as informações chegam. E pode ser caso de hoje, pode ser caso de uma semana atrás, de um mês atrás, de um ano atrás, chega em mim. Por quê? Porque o Espírito da verdade opera nessa igreja. Não tem nada de oculto que não venha ser revelado nesse lugar. Pode ser de ministro, pode ser de obreiro ou obreira. Pode ser de discípulo. Até de pastor. Se tiver coisa errada, escondida, vai vir à tona. Porque nós andamos na luz da verdade. Por isso que eu tenho a tranquilidade de falar a verdade. Porque eu sei que nada de mentira, de erro, de falha, vai ficar em oculto, vai vir à tona. Por isso eu sou o primeiro a confessar quando eu erro, a confessar quando eu falho, a confessar quando eu peco.
Porque é melhor eu confessar do que você descobrir que eu não sou super-homem. Porque eu não sou e nem tenho condições de ser. Eu sou um ser humano fadado ao fracasso, à falha, ao pecado e ao erro, como todos nós. Agora observe, mas ainda assim eu confesso, eu trato, eu busco tratamento, eu sou tratado, tenho os meus pastores que falam na minha vida, que me corrigem, que me exortam, que me edificam, que me admoestam, que me mostram como eu devo me portar, agir, falar. Então observe, e aí, Ofni e Finéias faziam o que queriam, fornicava a torta direita, depois casaram, mesmo assim adulterava a torta direita, e Eli passava a mão, não tem problema não. Uma certa feita, Israel entrou em guerra, e quando ele foi para a guerra, os filisteus venceram a guerra, tomaram a arca, e os sacerdotes que iam à frente carregando a arca, porque eles achavam que a arca garantia a vitória, porque tem gente que assim pensa que a arca garante vitória. Digo, o que é isso, pastor? Significa que não adianta você só vir na presença de Deus e achar que você vai ter vitória porque vem na presença de Deus ou porque você está aqui participando da presença de Deus. Porque eles achavam assim, a arca de Deus está conosco. Ah, então nós vamos, já está garantido. Independente do erro que eu tenha, independente das coisas erradas que eu faça, independente se eu quebro o princípio ou não, independente se eu vivo no pecado, na falha, na mentira, na iniquidade, independente de qualquer coisa, eu estou na igreja, então eu estou protegido. Eles achavam isso, como muitos crentes hoje ainda acham. Não, pastor, eu estou na Emuná. Na Emuná tem a cobertura do João Moraes. Demônio corre longe dele. É verdade. É verdade. Concordo com isso tudo. Mas ainda que você esteja debaixo da cobertura do João Moraes, ainda que os demônios não consigam agir nessa igreja, eles não conseguem me derrubar, eles não conseguem acabar com a igreja, porque eles sabem que nós edificamos e essa igreja é edificada na verdade e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ainda assim, você não está eximido da sua responsabilidade de agir, de ter caráter e de fazer as coisas de forma correta e verdadeira. Não, nós estamos com a arca de Deus. E aí começou a guerra, pegar, o pau pegar, viu que foi nego morrendo para todo lado, começaram a voltar com a arca e de repente pegaram uma espada e transpassaram os dois. Mataram os dois sacerdotes, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. Numa hora só, mataram os dois filhos de Eli. E eles estavam carregando a arca da aliança de Deus. A arca da presença não eximiu eles da responsabilidade, da condenação e da consequência do pecado que eles viviam. Cuidado com você quando brinca com Deus e acha que está dentro da igreja e está protegido. Até Deus tocar no teu filho. Até Deus tocar na tua filha, até Deus tocar no teu dinheiro, até Deus tocar no teu casamento, até Deus tocar em você. Aí você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E vai parar de brincar com Deus, porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Agora observe, e aí foram para a guerra e morreram, mas o sacerdote era corrompido. Quando o mensageiro voltou e falou assim, Eli, Eli, parecendo Jesus na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Então, Eli, Eli, ele falou, Eli, os filisteus deram contra nós e ganharam, venceram a guerra, mataram milhares de judeus, de hebreus. Falou, meu Deus, e aí? E os meus filhos, o que aconteceu com eles? Morreram os dois. Na hora. Ai, meu Deus do céu, já começou a balançar o homem. E aí falou, mas e a arca? Que era a última esperança dele, de saber que Deus ainda estava com ele ou não. Falou, pois bem, a arca de Deus foi roubada pelos filisteus. Eles tomaram a arca da presença de Deus. Aí ele caiu em si e falou, Deus nos abandonou. Ah, irmão, no dia que você souber que Deus te abandonou, você vai chorar copiosamente, amargamente. O diabo vai sitiar você para te arrebentar pelo meio, porque você está brincando com Deus. Brinque com o diabo, brinque com os homens, brinque com os macumbeiros, brinque com quem você quiser. Só não brinque com Deus. Só não brinque com Deus.
E Deus está me trazendo aqui nessa noite como profeta para falar isso para você ouvir, entender e começar a mudar a postura e a atitude daqui para frente. Porque senão vai ter nego que vai descer 7 palmas aqui, ó. Porque está brincando com Deus. E com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. E aí, quando ele fica sabendo que a arca de Deus foi tomada, ele senta na cadeira com tanta força que a cadeira vira, ele cai de costa, quebra o pescoço e morre na hora. É assim que Deus faz com o sacerdote corrupto, pega pelo pescoço e quebra. E é assim que ele faz com o crente que é santo na igreja, mas lá fora é profano. Ele transpassa fio de espada. Não brinca não, meu irmão. E aí, Deus precisava então de um sacerdote. Deus precisava de um sacerdote que era segundo o coração dele. E ele achou Ana, perseverando 18 anos, orando. E ela orava e jejuava, clamava, chorava, ofertava, dava o dobro de oferta da outra. E mesmo assim, nada acontecia. Aí, a Bíblia vai dizer que de ano em ano, Eucana subia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli. No dia que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava uma porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse fechado a madre. Tem coisa na tua vida que não é o diabo, não é você, é o Senhor que está impedindo você de receber. Irmão, vou te falar uma coisa. Deus quer encher esse gasofilaço aqui, ó. Deus quer encher esse baú. Sabe quem que Deus quer usar para encher esse baú? Diga quem? Você. Alguns acreditaram, pelo menos, né? Deus quer encher esse gasofilaço aqui. Deus falou para mim que Ele quer me dar muito dinheiro, porque Ele sabe que dinheiro na minha mão tem destino certo. Ele sabe como eu vou usar. Ele sabe o propósito que eu vou usar. E Ele quer me dar. E é através de quem Ele quer me dar? Aí eu te pergunto, por que Deus ainda não deu? Porque foi Deus que fechou a madre para não dar bênção sem medida sobre a tua vida ainda. Porque Ele sabe que ele começa a fazer testes conosco. Ele faz teste com você. Ele te dá uma empresa pequena, só para saber como é que você vai administrá-la. Ele te dá um aumentozinho de salário, só para saber como é que você vai administrá-lo. Deus te faz comprar um carro, só para saber como é que você vai administrá-lo. Deus te faz prosperar na vida, só para saber como é que você vai administrar a prosperidade. Tem muitas coisas que Deus faz só como teste. Não é o fim, é o meio. A casa de Potifar para José não foi o fim, foi o meio. Deus não queria ele governando uma casa, Deus queria governando um reino. Mas primeiro ele fez o teste para saber se ele é fiel dentro de uma casa, para depois colocar ele para governar o reino. A pergunta é, nos testes que Deus tem feito com você, você tem passado neles? Você tem passado nos testes de Deus ou você tem reprovado? Porque todo reprovador, ele continua retestando, sendo retestado. Ele é repetente, ele tem que repetir novamente aquilo que ele fez e não passou. Enquanto você não passar pelas provas, você não vai evoluir, você não vai passar de nível, você não vai passar de série, você não vai passar de patamar, vai ficar sempre nessa vida, nesse patamarzinho, nessa vidazinha, nesse casamentozinho, nesse saláriozinho, nesse carrinho, nessa vidinha, nesse ministériozinho, nessa fezinha, nessa oraçãozinha, tudozinho. Por quê, pastor? Porque você não é fiel no pouco. E a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, sobre o muito, Deus não pode colocar ele. Mas quem for fiel no pouco, sobre o muito, eu, o Senhor, o colocarei. Não é você que vai abrir a porta do muito, é Deus que vai te colocar no muito, depois que te provar no pouco. Mas como é que Deus vai te dar muito se com pouco você já se corrompe? Acabei de receber um irmão aqui da igreja, um ex-membro nosso aqui, ó. Um ex-membro nosso aqui, acabei de saber, desviou. Comprou um carrinho.
Não aguentou a pressão de comprar um carrinho. A raparigada, as pombagiras dá em cima, porque o cara comprou um carrinho. Não aguentou. Largou o casamento, largou a esposa e foi pra putaria. Há 6 meses atrás eu conversei com eles aqui e falei para eles, olha, é a última oportunidade que Deus vai dar para vocês. E vocês têm que selar esse propósito com Deus. E ele deu uma mod de oferta, selou o propósito. Esses dias atrás ele pediu a mod de novo. Ainda bem que eu sou um cara inteligente, eu sei quando Deus está no negócio e quando Deus não está. E eu sabia que Deus não estava no negócio, por isso que eu nunca fiz negócio com aquela moto. Porque eu sabia que Deus não estava naquele negócio. Eu já sabia. Fiquei 6 meses com ela, sabendo que Deus não estava no negócio. Tanto seu pastor é preocupado com o dinheiro. E aí quando ele falou para mim, pastor, não, eu vou querer a moto de volta. Eu falei, tudo bem, pode pegar, não tem problema não. Pode pegar de volta. Eu sabia que não era minha. Eu sei quando a oferta é minha e quando a oferta não é. Como a oferta do capitão lá, de Naamã, não era para Eliseu. Por isso que Eliseu não recebeu a oferta, porque ele sabia que não era para ele. Só que, infelizmente, eu vou falar de antemão porque eu sou profeta, então eu vou falar de antemão, porque eu sou assim, eu sou meio doido. Infelizmente, isso que ele fez vai corroborar para o fim dele mesmo. Porque não vai ficar impune o que ele fez. Porque ele não fez propósito, ele não foi como Ananias e Safira. Ele não mentiu para o homem. Ele não fez propósito comigo, ele fez propósito com Deus. E agora ele tomou o propósito de Deus. Teve uma outra irmã aqui na nossa igreja também, que agora se já vou chutar o pau. Eu falei para ela, você tem 3 dias para se arrepender e voltar chorando, voltar arrependida, ou você tem 30 dias para voltar chorando. A escolha é sua. Estou falando que eu estou numa unção profética, vocês não estão acreditando, não? Então, não é brincadeira o que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma unção diferente nessa igreja, uma unção profética muito poderosa. Eu vou agora domingo, segunda-feira eu vou para um congresso profético, e nós vamos ficar 7 dias lá, incubados lá, orando, jejuando, buscando a Deus. O pastor vai estar só orando, só em tempo de consagração. Lá não pega celular direito, então vocês não vão falar comigo mesmo. Não pega celular, então eu vou estar lá só em consagração e numa unção profética, recebendo palavras proféticas, me enchendo de palavras proféticas. Depois nós vamos para o Rio de Janeiro encontrar um profeta que vem nem sei se é da Suíça, da Escócia, não sei qual país que ele vem, chama Martin Scott, e ele é um baita profeta, um grande profeta, e Deus falou para ele vir no Brasil, fazer uma reunião com alguns pastores do Brasil, para derramar sobre eles um manto profético que Deus deu para ele, porque Deus falou para ele assim, ó, eu vou dar esse manto eu quero que você passe esse manto para outros, porque eu vou recolher você. Olha o nível do negócio. Olha o apóstolo Paulo do nosso tempo. Estou sendo derramado por libação. E ele falou, tem que ir no Brasil e tem que derramar essa capa. E olha que interessante, Deus me escolheu para estar lá no meio desses homens, para receber essa capa. Dá um glória a Deus aí. Fala alguma coisa aí, meu irmão. Fala alguma coisa aí para adorar a Deus! Se prepara. Prepare-se. Ó, creio que eu estou te falando, eu não vou estar aqui, eu vou estar lá, mas de lá vocês vão começar a sentir aqui nas quintas e domingos uma unção tão poderosa da parte de Deus. Vocês vão falar, meu Deus do céu, parece que o ambiente aqui mudou. Domingo agora vocês já vão começar a sentir o culto completamente diferente. Tô falando. Vai ser forte. Prepare para os próximos 15 dias, esses próximos cultos que virão. Cultos de mulheres, cultos de homens. Prepare aí cultos de jovens, que vocês vão ver o que Deus vai começar a fazer nesses próximos cultos. E onde vai findar, bote amor, onde vai findar essa unção? No RPD. Aí quem for na RPD já se prepara. Que é lá que nós vamos entrar no Xaramanaia derrama. Profeta, vai ser forte, hein? Vai ser forte. Então observe, voltando ao texto. Quando Deus precisava de um homem dele, de um homem segundo o coração dele, de um sacerdote genuíno, de um profeta verdadeiro, Ana precisava de um filho. Deus precisava de um sacerdote. Deus falou assim, vão ver
até quando Ana consegue resistir às minhas provas? Até quando Ana consegue resistir às minhas provas, para saber se ela pode ser o ventre profético para gerar o profeta que eu preciso na terra. Por quê, pastor? Porque Deus precisava fazer Ana se desprender do filho para depois dar o filho para ela. Não entendeu? Se Ana não tiver chegado no limite e na oração ela ter dito: Deus, se o Senhor me der, eu darei de volta. É normal, vocês não entenderam. Quando Ana fez a oração correta, Deus desceu lá e visitou ela. O problema é que ela passou 17 anos orando: me dá. Aí Deus falou: enquanto você quer, eu não posso fazer nada. Porque você é egoísta, você só quer para você. E eu estou precisando de um profeta, eu preciso de um homem de Deus, eu preciso de um sacerdote. E ela: não, mas eu quero um filho. Mas eu preciso de um sacerdote. Ela: não, eu quero um filho. E ela ficou na queda de braço com Deus. Quando ela falou assim: ó, basta, chega, eu não aguento mais essa queda de braço. Se o Senhor me der um filho, eu te darei, ele será sacerdote, eu consagrarei ele ao Senhor, e todos os dias da vida dele, ele servirá ao Senhor na tua presença. Deus falou: agora eu desço e te dou um filho, porque eu quero um sacerdote. Aí observe, eu quero que você lê comigo a parte que Ana vai orar. E a oração dela, o detalhe da oração é muito extraordinário. Olha o que acontece lá no verso 9. Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: até aqui ela só tinha orado, até aqui ela só tinha ofertado, até aqui ela só tinha tributado, até aqui ela só tinha feito uma parte daquilo que Deus esperava dela. Enquanto você não fizer tudo o que Deus espera de você, Deus não vai dar tudo o que Ele tem para te dar. Porque você não faz a Deus, você não dá a Deus tudo o que Ele quer. É por isso que Ele ainda não deu tudo o que você quer. Na hora que você der a Deus o que Ele quer, Ele também vai começar a olhar para você e falar assim: pede-me o que queres e eu te darei. Você não se doa mais, você não faz mais, você não vai além. Você só faz o que todo mundo faz, só anda onde todo mundo anda, só age como todo mundo age. E Deus não está com todo mundo. Deus só está com aqueles que realmente são consagrados, dedicados a Ele e à presença dEle. Então observe. Aí ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha, será nazireu. Se o Senhor me der, eu te darei. Deus falou: agora o contrato está assinado. Agora o acordo está feito. Agora você fez o que eu quero. E quando você faz o que eu quero, eu começo a fazer o que você deseja. Aí observe. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou sua boca. Enquanto Ana falava no seu coração, se moviam seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele era um sacerdote tão corrompido que a mulher estava quebrantada. Eli confundiu ela com uma embriagada. Olha o nível do sacerdote, não conseguia discernir a mão direita da esquerda. Bêbado estava ele, não conseguia nem saber o que você está fazendo aqui na casa de Deus, rapaz. Está bêbado na casa de Deus? Como é que pode? Ela falou: não, meu senhor, não estou bêbada. Eu não sou filha de Belial.
Eu estou amargurada de alma. Estou amargurada. Eu não aguento mais ser tão frustrada, perseguida. Ter meus sonhos, meus projetos frustrados. Porque Deus não me atende, Deus não atende o meu clamor. Agora observe lá. E disse: até quando tu estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Engraçado que ele conseguiu ver uma mulher embriagada, mas não conseguia ver os filhos vagabundos. Tem gente que assim, para cuidar do pecado dos outros, ele é o primeiro, mas para cuidar do dele e da família dele, aí esquece. Hã? Apontar o pecado dos outros é rápido. Tal. Mas seu filho que é porcaria também. E sua mulher que é sem vergonha. E você que é safado. Ah, mas aí não é assim também não. Calma aí. Misericórdia quero. É graça. Estamos no tempo da graça, não me julgue. Então por que você me julga, seu miserável? Não julgueis para que não sejam julgados, ué. Com a mesma medida que medis, vos medirão, com o mesmo critério que julgar, serem julgados. Então tira a primeira trave do teu olho, para depois quem tentar tirar o argueirinho do meu. Se converte primeiro, toma vergonha na tua cara, depois você vai falar da minha cara. Então observe. Aí... está embriagado? Até quanto? A parte do teu vinho. Mas ela respondeu: não, Senhor meu. Essa é a diferença, a resposta. Olha a resposta que ela deu: não, Senhor meu. Ele chamou ela de bêbada e ela, ao invés de revidar, ela teve humildade, se colocou no seu lugar. E ainda que o líder estava errado, ela não distratou ele. Ela não afrontou ele. Ela não botou o dedo na cara dele e acusou ele. Ela falou: não, Senhor meu. Não tenha a tua serva... ou melhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém, derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva. Mesmo o sacerdote vagabundo, ela chamava ele de Senhor e dizia: eu sou tua serva. Imagina se alguém honra um sacerdote porcaria desse. Imagina vocês como é que tem que honrar o pastor que vocês têm. Hã? Minha mãe já dizia: quem não dá valor no que tem, fica sem. Mulher, se você não der valor no marido, que é bom pra você, Deus vai tirar esse bom e vai botar um vagabundo pra cuidar de você, que você vai ver como é que é bom pra você apanhar todo dia. Vive reclamando do marido? Deixa Deus tirar esse cara. Ele é uma nhaca mesmo, mas é melhor com ele do que sem ele. Por aí os caras estão metendo a faca, metendo o punhal, estão metendo o facão. Hã? Né? Homens também, viu, homens? Não pode ver o rabinho de saia na rua, já quer sair correndo atrás, né? Não valoriza a mulher que tem em casa, né? Até Deus fazer você casar com a rapariga, você viver no chifre a vida inteira aqui, ó. Como dizer meu pai, deixa ela dar um chá de... você já entendeu, não sei? Que você vai ficar gamadão, aí ela vai meter chifre no seu zóio até a vida inteira. Você vai falar: ai, é a mulher da minha vida. Tinha uma mulher santa, não deu valor, vai casar com a rapariga, vai viver chifrudo a vida inteira. É isso que os caras merecem. Tem uns caras que merecem casar com a rapariga pra ser chifrudo. E tem mulher que merece casar com um bandido pra apanhar. Porque quem não valoriza o que tem, vai casar com outra pior, vai casar com outro pior. Aí vai falar assim: ai, que arrependimento. Ruim com ele, tá 10 vezes pior que sem ele. Mas não deu valor enquanto estava com ele, né? Tem alguém daí ou já foi embora? Oi, irmãos, tem alguém ainda aí? Então, observe. Irmão, é sério, é sério. Então, eu sou mulher tribulada. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Eu estou completamente desgostosa da minha vida. Eu não aguento mais viver. Olha o que ela está dizendo: eu estou depressiva até a morte. Estou depressiva. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais viver. Eu quero a morte, porque Deus não me dá o meu sonho. Eu estou há 18 anos lutando pelo meu sonho. Viu? Você está quantos anos lutando pelo seu sonho? Já chegou no 18º?
Então, baixa a bola. Ora mais. Jejua mais. Oferta mais. Dá oferta dobrada. Você quer ter a bênção que você perdeu e quer pagar o mesmo preço? O preço vai ter que ser maior, filho. Eu sou profeta, hein? Vai ter que pagar o dobro do preço. Ele entendeu o que eu falei. Vai ter que pagar o dobro do preço. Quer pagar o mesmo preço do pecado? Não adianta. Tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. É fácil demais, irmão, fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que quando você rouba alguém, você tem que devolver o que você roubou e dar o quinto do valor daquilo que você roubou para a pessoa. Porque você não pode dar no mesmo nível que você tomou. Você tem que devolver. Vamos supor, eu roubei um celular, vale R$2.000. Além dos 2.000, você tem que dar o quinto. O quinto seria R$400. Então, se você roubar um celular de 2.000, você tem que devolver para o dono R$2.400. Você não pode devolver o mesmo valor. Aí você destruiu seu casamento, você destruiu seus filhos, você destruiu sua família e quer só reconstruir? Não adianta. Tem que pagar um preço maior para poder reaver. Tem que pagar um preço a mais para poder ter de volta. Porque você, com as suas mãos, destruiu. Quem destruiu seu casamento foi você. Quem destruiu seus filhos foi você. Quem destruiu sua vida financeira foi você. Quem destruiu seu carro foi você. Quem destruiu sua casa foi você. E agora você quer pagar o mesmo preço só de reconstruir? Com Deus não é assim. Você tem que fazer muito além. Você tem que ir além. Se você fizer só o que te é mandado, a Bíblia chama você de servo inútil. Todo aquele que faz somente o que é mandado, a Bíblia chama de servo inútil. Faz tudo o que for mandado e depois de ter feito tudo, se considere inútil. Porque servo útil para Deus é quem faz além do que é pedido. Se alguém te pedir uma milha, vá 2. Se alguém te pedir a capa, deixa a túnica. Dá o que te pede e não volte as costas qualquer que necessita. Então, na hora que nós aprendemos isso, nós vamos começar a reaver, a recobrar tudo que nós, com as nossas próprias mãos, perdemos. Que você perdeu e agora quer botar nas costas de Deus o seu problema? Na hora de fazer a coisa errada, você não vem pedir ajuda de Deus. Agora que está com a vida arrebentada, quer pedir ajuda para Deus consertar? Aí é facinho, né, irmão? Que Deus sem vergonha é esse, né? Você faz o que você quer lá no mundo, depois você vem para a igreja, conserta tudo e está tudo certo. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja, Deus até abençoa, mas ele não entende que a bênção de Deus é condicionada. E aí ele não entende, e Deus abençoa, e ele que se acomoda. Para de jejuar, para de orar, para de buscar, para de fazer o que fazia antes. Aí o diabo vem, e Deus permite o diabo vir e fazer assim, Aí o nego toma aquela rasteira da fé, fala, meu Deus, eu estava tudo bem, indo bem, carro na garagem, casa boa, família bem. O que aconteceu? Que furacão é esse? Esse furacão chama comodismo. Esse furacão chama zona de conforto. Esse furacão chama, já fiz, Deus já me deu, tá tudo bem, não precisa fazer mais nada. Vou parar de orar, vou parar de ler Bíblia, vou parar de buscar, vou parar de jejuar. Você lembra que quando você entrou na igreja você não tinha nada? Você estava pedindo ajuda? Você lembra que você passava necessidade? E você lembra que você vinha orar quase todo dia na igreja? Você lembra que você jejuava quase todo dia? Você lembra que você buscava a Deus quase todo dia? Aí o que aconteceu? Deus te abençoou. Sabe o que você fez? Mudou a fonte. Parou de orar, parou de buscar, parou de jejuar e o rio vai secar. Porque você desprezou a fonte que fez o seu rio encher. Agora, desprezou, o rio seca. E quando seca, aí você volta a buscar, aí você volta a orar, aí você volta a jejuar, aí você volta a querer viver dentro da igreja. Aí, meu irmão, o preço vai se tornar o dobro do que outrora você pagou. Ei, não adianta só comprar um carro, tem que pagar o seguro dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não, eu paguei um preço para Deus restaurar minha família. Deus restaurou. Parou de pagar preço? O diabo vai fazer isso aqui, Tem que botar na sua família no seguro. Tem que santificar a tua família de tempo em tempo, para o diabo não tocar neles. Qual que foi a última vez que você santificou o seu casamento? Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando. Qual que foi a última vez que você santificou seus filhos? Porque a Bíblia diz que todo ano Ana santificava o seu ventre. E ela não tinha filho. E todo ano ela santificava o ventre dela. O ventre dela se tornou tão santificado
que daquele lugar nasceu o maior profeta da história de Israel. Que isso, pastor? Como assim, mano? É Elias? Não. Não é João Batista? Não. Samuel. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra que saía da boca de Samuel caía por terra sem que Deus cumprisse. Toda palavra que Samuel profetizava, Deus cumpria. Eu tenho um mistério com Samuel, viu? Eu tenho um mistério que Deus me deu há 7 anos atrás. Com Samuel. E a profeta ainda falou para mim assim, ó, leia minha palavra em 1º e 2º Samuel. E no livro de Reis, vou alegrar teu coração. Um dia vocês vão entender esse mistério. Que grande é esse mistério. Aí, Ana, não tenha tua serva, pois por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli. Mesmo sendo corrompido, mesmo sendo vagabundo, mesmo sendo safado, mesmo acobertando seus filhos, mesmo sendo sem vergonha, mesmo Deus já tendo rejeitado e já procurado outro no lugar dele, ainda assim, pela boca dele, Deus deu filho a Ana. Eli disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Tem coisa na tua vida que você pode fazer quantas vezes você quiser. Mas enquanto Deus não levantar um profeta para liberar a palavra na tua vida, você vai fazer a vida inteira e nada vai mudar. Mas você pode fazer muito tempo. E quando um profeta vem e fala assim, ó, vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Em um ano, ou seja, no outro ano, Ana volta com Samuel no braço. Ela demorou 18 anos para receber o que uma palavra de um profeta precisava liberar. Por isso que está escrito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe por que tem muita coisa na tua vida que não prospera? Porque você não crê no profeta que Deus colocou na tua vida. Você não crê na palavra que sai desse altar. Que isso, pastor? Eu creio, por isso que eu estou aqui. Não, estar sentado não significa que você crê. Porque só quem crê é quem pratica. Ou mostra-me tua fé sem obras, que pelas minhas obras, práticas, atitudes, eu te mostrarei minha fé. Então não adianta você falar que crê sentado a bunda na cadeira. Você tem que crer colocando em prática tudo aquilo que você tem aprendido daquilo que sai desse altar. E quando você colocar em prática, aí você creu de verdade. Aí você creu de verdade. Isso é crer de verdade para Deus. Isso é fé genuína, fé verdadeira. Fé é certeza e convicção. Não é achismo e pressuposição. Fé é crer, é convicção. Eu tenho convicção, tenho certeza. Eu vou fazer porque eu creio. E agora que eu acabei a introdução, eu vou entrar na mensagem. Abre 2 Reis, capítulo 5. Fique em paz, a introdução é 1 hora. A mensagem é 5 minutos. Fique em paz. A introdução é 1 hora. A mensagem é 5 minutos. 5 minutos eu mato essa mensagem. Vamos lá? Vou ler o verso 1, vocês vão entender. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Era um homem valente, porém leproso. Então observe, quando Naamã, que era um homem, grande homem, valente, homem que Deus usou para livrar os sírios, ele foi usado por Deus, pelo Deus de Israel, para livrar os sírios. Deus queria livrar os sírios e ele foi usado, Naamã. Mas Naamã escondia sob a sua capa, sob a sua armadura, que ele era completamente leproso. De dia, soldado. De noite, leproso.
Eu tenho uma palavra muito forte para te dar sobre isso, mas eu não quero falar agora. Vou falar quando eu voltar. Mas só para você entender uma coisa. Tem gente que pode ser grande, poderoso, forte e milionário. Mas tem algo dentro dele, tem algo escondido nele, que atormenta ele dia e noite. Tem algo dentro de você que você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o carro que for, você pode ter a casa que for, você pode ter a vida que você quiser, mas tem uma lepra dentro de você que consome você, que destrói você, que corrói você, que faz de você uma pessoa insensível. Enquanto você não for até o profeta e falar que você tem uma lepra e pedir para ele uma palavra profética, essa lepra, você pode ser o maior capitão do exército sírio da história, mas essa lepra vai arrebentar com você. Essa lepra vai destruir você. Essa lepra vai acabar com você. Então presta atenção. Os sírios, numa das investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Olha aí, ninguém aparece diante do profeta de mãos vazias. Esse é o segredo de muita palavra profética não se cumprir. Olha para mim, esse é o segredo de muita palavra profética não se cumprir, que a pessoa vai até o profeta e ela só quer receber do profeta, ela não quer primeiro honrar o profeta. É por isso que a maioria pode falar: ah, pastor, me abençoa no meu trabalho. Amém, está abençoado. Não? Aí ele volta e fala: ah, pastor, não deu certo. Por que não deu certo? Não sei. Talvez você não cumpriu o princípio. Porque Ana cumpriu o princípio, Naamã cumpriu o princípio, Saul cumpriu o princípio. Porque quando Saul foi diante do profeta para achar jumentas, ele falou: eu não posso aparecer diante do profeta porque eu tô sem oferta. Aí o servo dele falou: não, eu tenho aqui comigo dinheiro, eu te empresto, depois você me dá. Ele falou: bom, já que você tem, beleza, então eu vou até o profeta e levo uma oferta para ele. Hoje em dia as pessoas acham que tudo não tem valor de mais nada, nada mais tem valor, tudo é de qualquer jeito, tudo é de qualquer forma. É por isso que às vezes falta uma palavra, mas antes da palavra tem que ter a honra. Porque a unção que você reconhece e honra, você recebe. Ah, pastor, não tem base bíblica. Não tem para você que não lê, para mim tem. Aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos não ficará sem galardão. E quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Ah, profeta, aqui é nós, mano. Aqui é emuná, nessas igrejinhas que você está acostumado a ir não, que não conhece Bíblia. Então observe, aí o Naamã foi lá. Quando chega lá, olha lá. Quando Eliseu, verso 8. Quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar suas vestes? Deixa eu vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Ora, então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Não sei se você não entendeu. Naamã é poderoso. Chega diante do profeta Eliseu. Eliseu não vai nem na porta para atender. Eliseu manda o menino do profeta ir até ele e fala assim: ó, vai lá e manda ele se lavar. Vai lá, ô, Naamã, vai lá e dá 7 mergulhos no Jordão e pode ir embora que você está curado. Olha o que Naamã faz. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Olha, o cara, tem gente assim na igreja, irmão. Tem gente que acha que é mais importante do que é. Não, pastor, eu não vou receber nada por intermediário, só se for direto pelo pastor. Hã? Tem gente que é assim? Não, eu só quero falar com o pastor. Que é o pastor que me diz. Aí Deus fala assim: ó, vai lá e fala com ele lá. Ele tem a resposta para você.
Vai lá, fala com o discípulo tem resposta para você. Vai lá, fala com o obreiro tem resposta para você. Não precisa vir até mim. Porque na mesma unção que eu ando, eles andam também, porque eles andam debaixo da minha autoridade. O problema é que você não honra. É por isso que você não recebe. Na hora que você aprender a honrar quem Deus colocou para cuidar de você, você vai começar a receber coisas inimagináveis da presença de Deus. Porque se depender de mim, irmão, vai ficar difícil, hein? Porque eu tenho muita coisa para fazer. E você não é tão importante a ponto de eu ter que parar minha vida para te atender. Oi? Tem alguém aí? Foi embora? Os namãs foram embora? Aleluia? Amém? Então observe, tem gente que é assim. Eu sempre falo isso daqui. Um cara chegou em mim e falou: pastor, cara importante. Pastor, eu quero fazer uma oferta. Amém. E aí, pastor? Pega o envelope ali e bota aqui no gasofilaço. Você quer que eu troque trombeta para sua oferta? Só porque você é empresário? Você é melhor que os outros? Vai lá, irmão, pega ali, ó. Ali atrás ali tem um envelope. Você pega, bota o dinheiro no envelope, bota aqui, igual todo mundo faz. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Todo mundo aqui é servo de Deus. Todo mundo aqui é irmão em Cristo. Então, tem gente que não, mas ele tem que me atender. Ele tem que falar comigo. Porque eu tenho que ser atendido pelo pastor. Porque eu sou Naamã, capitão do exército sírio. General, né? General. Então, observe. Aí, ficou indignado. Aí, olha o verso 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Ele falou assim, ó, porque eu fui lá no Jordão. E no Jordão, quando eu fui lá, até causei uma briga lá por causa disso, porque eu falei que aquele Jordão onde está água represada, água verdinha, aquele lá não é verdadeiro. O verdadeiro Jordão está lá na Judéia, lá embaixo, diante de Jericó, e é uma água barrenta, lamenta e fedida. Aí ele olhou e falou: eu vou tomar banho nessa água aí? Sai fora! Aí eu achei que ele ia chegar, ia entrar no mistério. Receba aí, pá! Tá curado. Tem gente que acha que o pastor, ele tem que, é a mão do pastor que tem que orar. Às vezes o pastor só fala: vai lá e faz isso. Ele, não, mas o senhor tem que botar a mão, o senhor tem que declarar, o senhor tem que entrar no mistério, falar em língua estranha, labaxebe decanta. Senão Deus não opera. Irmão, Deus não opera pelo labaxebe decanta, nem pelo mistério, nem pela rodadinha, nem pela entrega de pizza. Deus opera pela obediência à sua palavra. Aí, ó, vai vendo. Os seus servos, porém, chegaram a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Poxa, tem gente que é assim. O cara fala: não, pastor, mas isso que você está falando é muito simples. Não, Deus não vai fazer. Deus não vai operar. Deus não vai me abençoar. Esse dia chegou um irmão em mim e falou assim: pastor, recebi um dinheiro aqui, eu quero dar o dízimo para o senhor. Eu falei: amém. Daí. Aí ele: não tem que ir num cantinho? Não tem que... Não, eu falei: pode pegar o dinheiro do seu bolso, pega aqui que eu boto no meu, acabou. Mas pastor, mas e Deus não vai me... Tem que ter aquela oração poderosa. Receba aí, sai tranca a rua, sai demônio, destranca a vida, abre o portão do céu, abre o palácio celestial, abre todos os céus da terra, do inferno, e receba aí, ó, receba lá, ó. Não, eu falei: não precisa disso não, irmão. Deus vai honrar o teu princípio. Pega daí, bota aqui, tá honrado, Deus vai te abençoar. Passou uma semana e mandou mensagem de novo. Falou: pastor, manda conta que saiu outra comissão, eu tenho que depositar de novo o dízimo. Mas não é assim que acontece? É obediência, quero, e não holocausto. Obediência é mais importante. Né? Aí, ele falou: rapaz, é verdade o que você está falando? Se ele me pedisse $1 milhão, eu daria, eu ia lá no rei, emprestaria, faria o que for. Pedisse umas dúzia de cavalo, do Aras, eu faria, eu correria no Egito e compraria. Só pediu para tomar um banhozinho. Aí ele falou: é verdade. Desceu ele, pois, mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Aí, ó, só obedeceu. O que Deus quer fazer na tua vida é mais simples do que você imagina. O problema é que não é porque é simples, é fácil.
Porque nem sempre o simples é fácil. Obedecer é simples, mas nem sempre é fácil. Às vezes eu só estou esperando você obedecer para Ele te abençoar. Mas está faltando você aprender a obedecer. Obediência quero. Obediência quero. A Bíblia diz que Jesus, ainda que era filho de Deus, reencarnado, ele aprendeu através do sofrimento a obedecer. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Até Jesus teve que aprender a obedecer. E você acha que você vai receber tudo de mão beijada, facinho? De qualquer jeito, de qualquer forma? Do jeitinho que você quer? Agindo do jeito que você quer? Andando da forma que você quer? Falando o que você quer? Agindo como quer? Com Deus não é assim, meu irmão. E não adianta vir querer enganar Deus. Não, pastor, olha aqui, pastor. Eu vou dar uma oferta gorda aqui para enganar Deus. Ô, filhão. Deus diz assim, ó. Meu é o ouro, minha é a prata. Eu não quero gordura de carneiro. Eu quero obediência à minha palavra. Tem gente que acha que compra Deus. Deixa eu te dar uma notícia. Deus não se vende. Porque você não tem dinheiro suficiente para pagar. Entendeu? Deus é caro, meu irmão. E se você pegar todo o tesouro do planeta, você não consegue comprar Deus. Porque todo o tesouro dos céus e da terra pertence a Ele. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. E o que você quer, a bênção que você precisa, a libertação que você busca, a unção que você almeja, não vem com oferta. Não vem com gordura de carneiro, com sacrifícios exacerbados. Vem com obediência. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada disso, pastor? A Bíblia diz, façai estas sem desprezar aquelas. Oferte? Ana ofertou. Dizime? Ana dizimou. Tribute? Ana tributou. Mas ela precisava de uma palavra, de um profeta, para liberar o céu sobre a vida dela. Mesmo ela sendo fiel, mesmo ela honrando a Deus, mesmo ela sendo primiciadora, honrando o sacerdote, ela honrava a Deus, honrava a igreja e honrava o sacerdote, e mesmo assim faltava uma palavra profética para a vida dela. Uma palavra de um profeta pode mudar para sempre a sua história. Quem entendeu? Amém? Se coloque em pé, por favor. Então. Qual é a área? Presta atenção. Qual é a área da sua vida que já faz tempo que você tem buscado a Deus? Qual é a área da sua vida que faz tempo que você tem clamado, orado, jejuado, tributado, ofertado, feito atos proféticos para que Deus faça alguma coisa? Pensa aí agora. Pensa aí. Enquanto você vai pensando aí, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu tinha uma tia, tenho uma tia na verdade, que ela pegou um câncer no fígado. É fígado? Fígado. E ela precisava de transplante, nada de acontecer, nada. Ela lutava e ela estava definhando, mas estava definhando, virou couro e osso e barriga. Couro e osso e barriga. Sabe aquele cantorzinho lá? Aquele, sei lá o que lá, é funkeiro? Não sei se é funkeiro, que ele estava até na cadeira de roda lá, aparecendo no programa de televisão, e cantando, e todo magrelo com a barrigona. A minha tia viveu aquele momento lá, e esse cara morreu. Eu fui em Belo Horizonte, cheguei lá no congresso profético, e eu vou voltar com muito ato profético de lá, de São Paulo agora, viu? E o profeta falou assim, e eu olhava para aquele profeta e falava assim, rapaz, esse profetinha aí. A gente estava sentado almoçando, irmão, até é doido. Estava sentado almoçando assim, eu estava lá comendo, conversando com os irmãos, de repente ele... E tal, falei, rapaz, pra que tudo isso, rapaz? O cara é louco. Eu fiquei 5 dias lá. 5 dias criticando esse cara. Estou te falando, diante do Espírito Santo que eu já faço eu ando. Esse cara é louco. Esses caras ainda ficam acreditando nesse boçal aí. Eu que sei de Bíblia, rapaz. Esse cara não sabe nada. No último dia, na noite do último dia, no outro dia de manhã a gente ia embora. Na noite do último dia,
Ele já tinha orado por sei lá quantas pessoas lá, tinha mais de 200 pessoas lá no congresso. E ele já estava sem voz, ele já estava falando assim, com a voz assim, ele falava com a voz assim, porque ele não tinha essa voz aqui, ele não tinha. Então ele falava com essa voz aqui, e ele falava, eu conseguia falar com essa voz assim, ele falava, conseguia falar. E ele estava falando desse jeito, com essa voz, estou te falando diante de Deus, com essa voz ele falava. E eu vi que Deus não falou nada comigo, não revelou nada, não veio ninguém falar comigo, e o pau não pegou, e a unção não desceu, o fogo não caiu. Eu falei, rapaz, eu tô achando que eu é que tô na miséria, esse cara aí é de Deus mesmo, mano. Todo mundo vai lá, sai de lá chorando, só eu que fico aqui achando que eu sou o do Borogodó, achando um pacote Coca-Cola Deserto, Jeová Júnior, quarta pessoa da Trindade. Pelo amor de Deus, irmão. Aí eu falei, rapaz, eu fiquei encostei, fui andando assim, ó. Quem não quer nada. Deus passa do Michael Jackson. E ele tá profetizando para um, profetizando para outro, e pau torando lá, e eu... Aí ele estava lá falando com o cara, não sei o que, da chave do carro, não sei o que Deus vai fazer, sem essa tal. Ele pegou e virou para mim assim, ó. Você tem uma tia que tá com câncer no fígado, né? Aí eu já dei aquela bolota. Falei, profeta! Profeta! Quem te revelaste, profeta? E olha que interessante, eu estava lá conversando, eu estava lá assim vendo, e ele estava orando pelo povo lá, e presta atenção no que eu vou falar para vocês, isso é muito sério, Deus me lembrou agora, nem eu lembrava, não estava no script, não estava nada, Deus me lembrou agora, então é porque é para falar. E aí, eu peguei, eu vi que ele estava com aquela voz assim, uma voz rouca, falando assim, tal. Aí eu penso diante do Espírito de Deus que matou Ananias e Safira, cuja face eu ando. Eu vou falar isso para vocês. Eu não balbuciei, eu não falei, eu só pensei. Eu podia pegar uma água para esse cara. Quando ele falou esse negócio da minha tia, eu já dei aquela engolida seca. Eu falei, é verdade, profeta. Agora até reconheci que ele é profeta. É verdade, profeta. Aí ele, você tem que pegar uma água para mim, não tem? Esse cara é o demônio, é o Satanás que está aí. Irmão, é tão doido. Eu falei, é verdade, então pode ir lá buscar. Tá bom, saí correndo. Irmão, era lá embaixo, tinha que subir lá para ir lá na cantina para poder pegar água. E tinha um bebedouro aqui do meu lado. Você vê, quando Deus quer tratar a gente, ele trata. Ele falou, vai andar, filho de uma égua. Ninguém mandou ser desacreditado do meu profeta. Irmão, eu subi aquela escada louco, correndo, e fui lá e cheguei lá no carro. Fui lá, peguei um copo d'água, voltei com o copo assim. Aquele jeito para não derramar uma gota d'água e tal. Desci aquela escada. Já desci no manto do mistério. E aí cheguei lá, e ele já estava orando por outras pessoas e tal. E eu peguei a água e fiquei lá. Aleluia, Jesus. Amanaia, nébia, súbia. Oh, profeta Labacheia. Deus manda me dizer, me diga, Deus. Aleluia, fala comigo. Aí, quando ele deu um vácuo, assim, que aí já ficou diferente o negócio, né? Quando deu um vácuo, eu, ô profeta, tô aqui. Toma água aqui. Irmão, aí o pastor dele estava do lado. O pastor dele é mais profeta que ele. Violento demais. Depois que eu fui conhecer, ele pegou, deu um golinho assim, ó, e deu pro pastor dele segurar. E começou a falar comigo. Falei, meu Deus do céu, o cara violento. Aí, só resumindo essa história, ele falou assim, tá vendo essa água aqui? Deus está mandando dizer que é para você pegar essa água e levar para essa tia que está com câncer, porque se ela não tomar essa água, ela vai morrer. Eu peguei aquela água, irmão, eu ia levar no copo. Aí o cara falou assim pra mim, eu tava tão louco, que eu falei, eu vou levar no copo. Como é que eu vou levar esse copo? No copo, no ônibus, do avião e tudo mais? Aí o cara falou, não, pega uma garrafinha. Eu falei, mas pode? Será que não vai perder a unção do copo? Eu tava doido, gente. Aí não, arrumaram uma garrafinha pra mim, eu peguei a água, botei na garrafinha, não deixar até a gotinha. Cai, gotinha. Tampei, irmão, eu vim com aquela água aqui, ó.
Eu falei, a mala pode despachar, a mala pode perder, a mala pode dar desvio, mas essa água não desvia não, essa miséria. Eu vinha com essa água aqui, todo mundo falou, o que esse cara tá carregando? Eu achava que era uma bomba, né? Eu falei, não, é um negócio, eu tô carregando uma vida, gente. E aí, diante do Espírito Santo, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vim em Cuiabá, falei, mãe, já vamos lá direto, tia Eli. Cheguei lá no tia Eli e falei, toma aqui, tia, toma essa água. Por quê, meu filho? Eu não tô com você, toma essa miséria. Eu trouxe de Belo Horizonte, isso tem pra você. Essa água é ungida. Ela tomou. E aí, graças a Deus, Deus foi tão bom que, coisa de uma semana, uma reviravolta no quadro dela, na situação dela, e ela conseguiu um órgão que é raríssimo da compatibilidade. E a fila de espera é gigantesca. Ela foi atravessada na fila, teve que ir de urgência. Tipo assim, ela recebeu a notícia às 9 horas da noite, meia-noite ela estava pegando avião para poder estar lá antes das 6 da manhã para fazer a cirurgia. E ela fez, tá aí até hoje, já tem quase 10 anos isso, até hoje tá zero, não tem mais problema, não tem mais nada. Ei, não entendeu? Uma água. Aí tem uma outra tia minha também, que ela tinha um problema de gravidez. E ele falou dessa tia, eu falei, meu Deus, rapaz, fala de mim, miserável, você fala das minha tia tudo. E aí ele falou da minha tia, fala pra ela pegar uma árvore, um coqueiro e dar 7 abraços no coqueiro. Pergunta se ela deu. Não deu. Não conseguiu ter filho até hoje. A outra está curada, está lá abençoada, está viva, bem, saudável até hoje. Saudável até demais. A língua, né, no mesmo tamanho. A língua não parou. A língua é gigante. Mas Deus podia ter tocado pelo menos na língua, né? Para poder parar um pouquinho. Mas não... Deus, quando restaura perfeito. A língua está dela, não mudou. E aí, gente, parece bobagem. Mas entenda, eu obedeci. Levei uma água, trouxe uma água lá de Belo Horizonte. Por que não pude pegar uma água aqui em Cuiabá? Uma água com gás, uma água cara lá no Extra? Não, era aquela água, era aquela oração, era aquele momento, era aquela obediência que Deus queria que eu tivesse. E eu tive, e graças a Deus minha tia está aí viva, sã e salva, abençoada, nunca deu um problema, nunca deu uma mísera complicação, e ela está aí bem, firme, forte, graças a Deus está aí, vivendo bem. Glória a Deus por isso. Então, o que eu estou ensinando para vocês? Obedeça. Quando Deus falar, obedeça. Quando o profeta dizer, faça isso, não interessa se você entendeu, não entendeu, creu, não creu, achou, não achou, acha certo, acha errado. Faz o que o profeta... Fica para quê, pastor? Dá 7 abraços na árvore. Eu vou te falar um negócio. Outra coisa, rapidinho. Esse mesmo profeta fez uma oração por mim lá, e ele escreveu uns riscos lá em 10 folhas. 10 folhas. Ele falou assim, ó, você vai... todos os dias na esquina da tua casa e vai queimar esse papel na esquina. Durante 10 dias. Porque eu falei para ele que a gente tinha uma ação, né? O negócio estava travado. E eu e minha mãe estavam passando uma luta ferrenha aqui. A gente tinha 2 terrenos para vender e o dono aqui da moradora aqui, presidente da associação de moradores, fazia de tudo. Ia lá, arrancava a placa, não deixava ninguém. Quando alguém ia lá para saber do terreno que estava com a placa de vendas, ele falou, não, esse terreno não pode vender não. Ele perseguiu a gente à torta direito. Depois que eu fiz esse édito, depois eu vou ensinar vocês o que é isso. Depois que eu fiz esse édito, em 10 dias, 5 dias depois, apareceu um cara e falou assim, eu quero comprar o terreno de vocês. Tinha mais de 3 anos que minha mãe tentava vender o terreno e não conseguia. Em 15 dias, 10 dias do édito, e 5 dias depois, um cara falou assim, ó, eu quero comprar esse terreno. E foi, já comprou, já deu sinal na hora, já entrou um carro no negócio, o carro da minha mãe já passou para mim, eu já ganhei um carro no mistério também, o Festinha Verde. O Festinha Verde já veio para mim, irmão, e aí eu comecei a fazer a obra de Deus. Então observe, ei, não brinca não. Às vezes é uma coisa simples que Deus está pedindo para você. Pastor, mas é isso? É só isso, obediência. Obediência. Obediência gera milagre. Obediência gera coisas sobrenaturais. E quando você aprender que obedecer é melhor do que sacrificar, você vai parar de sacrificar tanto na tua vida e vai começar a receber tudo que Deus tem para a sua vida. Entendeu? Diga amém. Na próxima vez eu conto mais algumas histórias, porque eu tenho um monte de história de atos proféticos, de profeta, de receber profecia. Eu tenho 300 profecias que eu já recebi na minha vida, então eu conto outras coisas para vocês, mas eu quero que você fique com essa palavra, fique com esse entendimento, e agora eu quero que você pense naquilo que você tem buscado, tem clamado, e eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre aquilo que você tem clamado. Eu não sei o que é, não me interessa saber, mas o que interessa é que você vai declarar e o que Deus vai fazer na tua vida. E eu quero que você declare aí com a sua boca qual é o problema
Qual é a porta que você precisa que Deus abra? Qual é a dificuldade que você tem, que você quer que Deus resolva? Qual é a situação que Deus precisa entrar com providência, porque senão não vai dar certo, você não vai conseguir sair dessa situação. Fala agora, declara agora qual é o problema, declara agora qual é o problema, declara agora qual é o problema, e quando você declarar o problema, eu vou declarar que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração, que o Deus de Jerusalém, ele entre com providência sobre essa área da tua vida, que o Senhor dos exércitos entre nessa peleja, e nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor dos exércitos pelejará por vós, e que o Deus provedor proverá para si um cordeiro para o sacrifício, e você não sofrerá mais, não mendigará mais, não pedirá mais emprestado, não será mais cauda, mas Deus te fará por cabeça, e Deus, o Jeová Rafá, é aquele que entra com a cura, com o milagre, com o sobrenatural. É ele que entra para poder mudar essa situação, que até o médico diz que não tem mais cura, que não tem como, que não tem resposta, que não tem solução. Mas o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que pode entrar com providência, ele entra nessa causa, ele manda anjos de cura de Israel para entrar nessa batalha, e você será curado, e a pessoa que você ama será curada, e pessoas da sua família, da tua casa serão curadas em nome de Jesus. E o Deus que é a sua bandeira, o Deus que é o Deus presente, o Jeová Nissi, o Jeová Shammah, ele vai estar com você em todos os lugares onde você estiver. Você não temerá, porque o Senhor não tosqueneja, e o Senhor não dormita, o Senhor está contigo, ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque você estará escondido sob o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Então entrega agora o teu caminho, entrega agora os teus problemas, entrega agora as tuas lutas, e Ele concederá o desejo do teu coração, e que o Deus de Israel te abençoe, te guarde, te prospere, te honre em nome de Jesus. E só quem crê diga glória a Deus e dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor. O Espírito Santo falou comigo aqui agora, ó, João, eu estou pedindo algumas coisas para algumas pessoas aqui, diferentes para cada um. E alguém falou isso para mim, eu não tinha entendido, mas agora entendi. Deus falou assim, ó, sabe por que eu fiz você comprar esse baú? Porque aqui vai colocar coisas que dinheiro que não cabe se fosse num gasofilácio onde se colocar só envelope. É por isso que eu quero que você coloque aqui. Olha o que Deus está falando. Que Deus falou, que Deus vai falar, ou já está falando com algumas pessoas aí, o que Ele quer requerer de você. Às vezes você fala, pastor, mas isso é besteira. Não, irmão, eu quando fui na igreja lá, nessa igreja lá que foi no Projeto Rocha, inclusive, eu chegava lá, os caras, eu fiquei embasbacado, porque eu chegava lá, os caras tiravam o sapato no meio do culto, fazia assim, ó. Tirava sapato no meio do culto, ia lá, botava no altar. Eu falei, mas gente, para que é o sapato velho, chulezento, fedido esse aí? Não é o sapato velho, chulezento, fedido. É a obediência que Deus quer. É a obediência. Eu não entendia. Tinha gente que pegava aliança, pegava anel, pegava sequete, sei lá, irmão, corrente. Sabe, tanta coisa. Eu falava, cara, para que isso? Aí Deus foi me ensinar depois. Falei, sabe por quê? Porque quando eu peço algo, a pessoa não entende o porquê, mas eu entendo. E o que eu mostro para ela? Que ela não precisa entender. Ela precisa obedecer. Entendeu? Diga amém. Então feche teus olhos, estenda a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. O amor de Deus Pai que excede o entendimento humano, a graça salvadora infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós hoje e sempre. Deus abençoe Israel, Jerusalém, que haja paz sobre a terra do nosso Deus. Deus abençoe o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, que haja paz sobre a nossa terra. Deus abençoe o Brasil nesse domingo, que esse domingo seja um domingo de libertação para o nosso país, que esse domingo seja um domingo de transformação para o nosso país, que esse domingo seja um domingo de erradicação do comunismo, da mentira, das transgressões, da iniquidade, do pecado, do diabo.
Em nome de Jesus, eu profetizo que daqui para frente será um tempo de renovo, de unção, de poder, de autoridade, um tempo de dupla honra, e Deus abençoará a tua casa, Deus abençoará o teu bairro, Deus abençoará teu emprego, a tua empresa, os teus projetos, as tuas mãos, Deus abençoará os teus amigos e inimigos, Deus abençoará os teus familiares e parentes, e Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Ide em paz, Deus abençoe.